A paz do Senhor, meus irmãos e irmãs. Que noite gostosa na presença de Deus. Estamos em mais uma noite de adoração ao Senhor. Nessa noite, vamos meditar no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João, capítulo 12, versículo 3. Então Maria pegou um frasco cheio de um perfume muito caro, feito de nardo puro. Ela derramou o perfume nos pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos, e toda a sua casa ficou perfumada. Maria, ela, chegando diante do nosso Senhor Jesus, ela usou o que ela tinha de melhor, ela usou o que ela tinha que tivesse mais valor. Que esse seja o nosso entendimento nessa noite. Vamos nos derramar ao pé do Senhor com o que temos de melhor para Ele, com toda a nossa adoração, com todo o nosso amor. Vamos estar orando, entregando esse culto nas mãos do nosso Deus, que é maravilhoso. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, toma, Senhor, nessa noite os nossos lares, as nossas casas, as nossas famílias. Senhor, queremos, Pai, nessa noite te adorar, Pai. Te adorar com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, de espírito e alma, Pai, com todo o nosso coração. Pai, que nossos lares nessa noite, Pai, seja como naquele momento, Pai, onde a Maria derramou o azeite aos pés de Jesus. Pai, que a Tua presença encha agora os nossos lares, Pai. Encha, Pai, os nossos lares, todos os cantos, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Senhor. Que assim seja. Amém, Jesus.
Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Estamos novamente no tempo da comunidade cristã Cristo Vive para gravar mais um culto de domingo à noite. Louvo a Deus porque o Senhor tem nos guardado, tem nos protegido. O Senhor tem se feito presente em nosso meio, nos guardando, nos protegendo. Estamos cultuando ao Senhor. O nosso tempo está aberto durante a semana, domingo pela manhã, domingo à noite, quarta e sexta. Eu te convido, se você tem condições e se você sente no coração, venha nos fazer uma visita. Estamos na casa do Senhor, cultuando ao Senhor, prestando a Ele o nosso culto de adoração. E hoje eu quero trazer para você uma palavra, e essa palavra ela fala sobre fidelidade. Eu quero falar para os irmãos que o título dessa palavra é Ele continua sendo Deus. Repete comigo, Ele continua sendo Deus. E para mim falar nesta palavra, o Senhor me trouxe aqui na carta, segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, versículo 11, que diz assim: fiel é esta palavra, se já morremos com Ele, também viveremos com Ele. E se perseverarmos, também com Ele reinaremos. Se o negarmos, Ele, por sua vez, nos negará. Se somos fiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar a si mesmo. O apóstolo Paulo está falando aqui que se nós formos infiéis, Ele continua fiel. Então eu quero falar nessa noite sobre a fidelidade de Deus. Nós cantamos que tua fidelidade é grande, Senhor. A harpa cristã tem um hino que diz que tu és fiel, Senhor. Então nós vemos que a fidelidade do Senhor, a fidelidade do Senhor, as misericórdias do Senhor é que nos mantém de pé. E aqui Paulo, falando para Timóteo, ele diz aqui que se perseveramos, também com Ele reinaremos. E se negarmos, Ele, por sua vez, nos negará. Se formos infiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar a si mesmo. Então eu quero que os irmãos, nessa noite, analisem comigo o conteúdo dessa palavra. Muitos tentam passar uma imagem de um Deus mau. Tentam passar para nós a imagem de um Deus vingativo, um Deus irado, um Deus que tem prazer em nos castigar, que tem prazer em nos condenar. Essa é a imagem que muitos tentam passar para nós. Mas nós sabemos que não tem nada a ver com a essência de Deus. Deus não é vingativo. A Bíblia diz que Deus é amor. E Paulo aqui ele escreve e ele fala, olha, se nós formos infiéis, Ele continua fiel. Irmão, nós precisamos entender que muitas das vezes achamos que Deus muda com as nossas atitudes, que Deus passa a ser um Deus vingativo, um Deus que castiga quando nós erramos. Mas eu não vejo isso, a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz aqui que se nós formos infiéis, Ele continua fiel. Então nós precisamos entender que Deus não vai agir na minha e na sua vida da maneira, só porque erramos, Ele vai nos castigar. Não, Deus é amor. E se acontece algumas coisas ruins na nossa vida, muitas das vezes nós atribuímos isso a erros, porque estamos errados, estamos pecando. Mas não, nós vemos isso na Bíblia por muitas vezes, pessoas que foram pessoas perversas, e Deus sempre com a sua mão estendida, o Senhor os resgatou.
O Senhor não levou, a Bíblia diz que o Senhor não leva em conta o tempo da nossa ignorância. E nós precisamos entender, irmão, que a fidelidade do Senhor, ela é grande. Né? O fato de Deus não mudar, isso nos encanta. O fato de Deus não mudar nos encoraja. O fato de Deus não mudar nos incentiva a ser igual a Ele, a perdoar, a não levar em conta, a não pagar o mal com o mal. A Bíblia diz que nós não devemos pagar o mal com o mal. A Bíblia diz que nós devemos orar pelos que nos aborrecem. Mateus 5, lá nas bem-aventuranças, diz que bem-aventurados sois vós, quando mentirem, levantarem falso contra você, alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão. Então, irmãos, mesmo que nós venhamos ter algum motivo para ser mal, para vingar, a Bíblia diz que minha é a vingança. Deixa Deus cuidar, deixa Deus trabalhar. Deus tem a maneira dele de corrigir, Deus tem a maneira dele de cuidar do seu povo. Então não leva em conta o tempo da ignorância, não pague o mal com o mal, vença o mal com o bem. A Bíblia nos ensina isso. Hebreus diz que segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Segui a paz com todos. Outro versículo diz que o que depender de ti, tenha paz com todos. E nós temos um Deus aqui que nos ensina isso. Ele fala aqui, olha, fiel é esta palavra, né? Que se nós morremos com Ele, também viveremos com Ele. Então, irmão, se nós vivermos o que a palavra diz, eu preguei aqui ontem, sexta-feira foi pregado aqui, aliás, na sexta-feira eu preguei sobre, se nós crermos no Senhor, como diz as Escrituras, do nosso ventre fluiria rios de água viva. Como você tem crido na palavra de Deus? Você tem crido em quem? Qual é a sua fonte de inspiração? Com quem você está aprendendo? E a Bíblia diz que se você crê na palavra, como diz as Escrituras, Jesus quer que nós aprendamos com Ele. Mateus 11, 29, diz que aprendei de mim. Deus quer que você aprenda com Ele. Ele é manso, Ele é humilde de coração, Ele é amor, Ele é longânimo, Ele é paciente. Nós podemos desfrutar de Deus, os frutos do Espírito Santo, que é o amor, paz, alegria, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio, fé. Isso tudo é fruto do Espírito. E nisso nós temos que nos espelhar, sabendo que nesses frutos aqui, que é bondade, mansidão, longanimidade, nosso Deus é longânimo. Nosso Deus, Ele não tem pressa, Ele não nos acusa, Ele está sempre com as mãos estendidas, porque a Bíblia diz que Ele não pode negar a Ele mesmo. Se formos infiéis, Ele permanece fiel, porque de maneira nenhuma pode negar a si mesmo. Lá em João diz que Deus é amor. Deus é amor. Procure entender o que Deus está falando para você. Eu tenho visto a fidelidade de Deus nesses dias de pandemia, né? Eu tenho visto a fidelidade de Deus cuidando da minha casa, cuidando do meu trabalho, cuidando da nossa igreja, cuidando dos membros da nossa igreja, a fidelidade de Deus nas nossas finanças. Eu tenho visto a mão de Deus trabalhando de uma maneira sobrenatural nesses dias de pandemia, enquanto muitos estão aí desesperados. Mas nós podemos crer nesse Deus que é fiel, podemos crer na fidelidade desse Deus.
Quando conhecemos esse Deus, com certeza apaixonamos por Ele, né? A santidade de Deus nos atrai. A fidelidade de Deus nos atrai. Quando você passa a conhecer quem é Deus, conhecer, né, o amor de Deus, a bondade de Deus, com certeza você vai apaixonar por esse Deus. Você vai querer estar mais perto dele. Você vai querer estar com ele pela manhã, durante o dia, à noite. Você vai ter prazer em acordar de madrugada e começar a conversar com esse Deus. Não faça da sua oração um castigo. Não faça da sua oração um sacrifício, um momento que te incomoda, um momento de obrigação. Não. Tira para Deus um momento de prazer. Começa fazendo a sua oração, dizendo para Deus que você o ama. Senhor, eu te amo pela tua fidelidade. Eu te amo, Senhor, pelo teu amor. Eu te louvo, Senhor, pela tua grandeza. Eu te louvo, Senhor, porque o Senhor enviou o teu Filho, o único Filho. Isso é fidelidade. Quando Ele nos criou para que nós fôssemos mais do que vencedores. E no meio dessa trajetória o inimigo vem e ele tenta roubar. Ele tenta impedir essa comunhão com o Pai. Mas Ele é fiel. Ele não muda, né? Nós temos muito mais motivo para sermos fiéis. Quando você conhece a Deus, você vai ser muito mais fiel do que infiel. Você vai ter muito mais motivo para estar alegre do que para estar triste. Você vai ter muito mais motivo para ser grato do que ser ingrato. Porque quando você aproxima do Senhor, Tiago diz assim: chegai-vos a mim, e eu chegarei a vós. Isso é ação e reação. Eu sempre digo, Deus trabalha na nossa vida muito mais com a reação. A ação é minha, a reação é de Deus. Às vezes nós esperamos que Deus age. Deus não vai agir na nossa vida. Deus vai reagir às nossas atitudes. Ele sempre vai dar a você aquilo que você planejou, aquilo que você tem desejo. Até porque o Salmo diz disso, né? Agrada-te do Senhor e Ele fortalecerá o desejo do seu coração. Olha, ação e reação. Qual tem sido as suas ações? Como você está agindo com Deus? Ou você está esperando Deus agir? Deus quer reagir na sua vida. Deixa, né? Faça com que Deus reaja às suas atitudes. Faça aquilo que Ele te mandar. A Bíblia diz assim: tudo que te vier à mão para fazer, faça conforme as tuas forças. Ele te aconselha nessa noite a você buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar-o enquanto está perto. Tudo isso, irmão, nós temos aqui, porque nós temos uma palavra que nos encoraja. Nós temos uma palavra que diz que mesmo se formos infiéis, Ele continua fiel. Precisamos entender isso. Abacuque logo entendeu isso. Lá no livro de Abacuque, Abacuque entende a voz do Senhor. Abacuque aqui no capítulo 3, versículo 17, Abacuque diz assim, capítulo 17, capítulo 3, versículo 17, aliás: ainda que a videira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Ainda que tudo isso aconteça, o que Abacuque está falando aqui? Olha, ainda que a figueira, ainda que o meu trabalho não esteja dando resultado, ainda que o fruto do meu trabalho tenha sido pouco, não é isso que eu esperava, ainda que os frutos estejam ruins, ainda que
a recompensa não é aquela que eu queria. Abacuque está falando aqui, nem haja fruto na vide, ainda que a figueira não floresça. Aqui fala de florescer. Aqui fala, quando fala que a figueira vai florescer, flor é esperança. Porque logo, primeiro vem a flor, para depois vir o fruto. De repente a sua vida, você não tem esperança, você não está tendo mais aquela expectativa de dias melhores. Mas Abacuque diz aqui, ainda que eu não tenha essa esperança de dias melhores, ainda que eu não acredite que vai ter fruto, que o produto da oliveira minta, ainda, né, que os campos não produzam mantimento, ainda que você olhe na sua despensa, ainda que você olhe as suas latas estão vazias, mas o profeta ele fala aqui, e as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco. Alguém vai lá, rouba alguma coisa sua. Olha bem quanta coisa Abacuque está colocando aqui em risco. E nos currais não haja gado. Ele aqui está totalmente desprovido. Ele não tem motivo nenhum para estar alegre. Mas ele diz no versículo 18, todavia eu me alegro no Senhor, exalto no Deus da minha salvação. É isso aí. Se você for fiel ao Senhor, ele diz que se você for infiel, ele continua sendo fiel. Agora imagine se você for fiel ao Senhor nessa situação. Imagina o que Deus pode fazer para você. Imagina se você, nessa situação, aqui no versículo 17, tudo dando ao contrário, nada dando igual você planejou. E você orar, e você dobrar o seu joelho e falar, todavia eu me alegrarei no Senhor. Deus usa, como eu disse aqui, na minha pregação anterior, e eu comentei isso aqui na sexta-feira, Deus usa a ferramenta que aos nossos olhos não teria nenhum sentido. Da mesma maneira que Deus usa o cajado de Moisés, da mesma maneira que Deus usa a espada de Davi, da mesma maneira que Deus usa, né, grandes homens, Deus usou também as cadeias de Paulo. De repente, o que você está vivendo hoje é uma ferramenta que Deus está usando na sua vida. Eu passei por situação, talvez nem tanto aqui como Abacuque, mas eu cheguei ao fundo do poço. Mas uma coisa eu digo para os irmãos, eu nunca deixei de louvar o Senhor. Quantos domingos eu subi nesse altar, sem nenhuma inspiração, sem nenhuma vontade de pregar, mas eu sempre acreditei que aquela situação ela era de passagem, ela é passageira. Eu convido a você que está passando por esse tempo, para você que está no deserto, na prova, você que está naqueles dias ruins, o Salmo 23, ele te encoraja, no versículo 2, ele te encoraja a não parar, a não ficar de papo com a prova, com o deserto, não. A Bíblia diz assim no Salmo 23, ainda que eu andasse, é andando que você vai sair dessa. Salmo 84, versículo 6 diz que, e passando pelo vale de Baca, a outra tradução, e passando pelos lugares áridos, eu farei de você um manancial. É andando. Você não vai parar na prova, você não vai parar no deserto, você não vai ficar parado na luta. Não tenha prazer com a luta, com o deserto, com a prova. Não fica aí dialogando, questionando, parte para cima do seu alvo. Deus está mandando aqui no Salmo 23, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte.
Ele não está falando aqui para você ficar parado no vale da sombra da morte, não. Ainda que eu andasse, Salmo 84, e passando pelo vale de Baca, ou passando por lugares áridos. Olha bem o que Deus tem para você. Ele fecha, concluindo a fidelidade dele no Salmo 23. Quando ele encerra, ele diz que certamente que as bondades e as misericórdias do Senhor me seguirão todos os dias. Concluindo aqui, fechando com Abacuque. Todavia, eu me alegro, né? Todavia, eu me alegro no Senhor, exalto no Deus da minha salvação. Versículo 19 diz que o Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os das corças e me faz andar altaneiramente. E ao mestre dos cantos, né? Olha bem, ele diz aqui que você vai saltar como a corça, você vai pisar passos largos. Você só precisa fazer essa oração. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, no Deus da minha salvação. Deus não muda. Guarda isso no seu coração. A Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. A fidelidade do Senhor é para sempre. Não fique aí parado, não fique aí lamentando, não fique aí reclamando. Dobre o seu joelho e nessa situação adore o Senhor. A Bíblia diz que em tudo nós devemos dar graça, porque esta é a vontade do Senhor. Eu quero orar com você nessa noite. Eu quero agradecer a Deus pela sua vida, mesmo nessa situação, mesmo que a sua figueira não esteja florindo, mesmo que os frutos não apareçam, mesmo que o produto da oliveira esteja mentindo para você, mesmo que alguém te prometeu algo e não cumpriu, né? Mesmo que o alimento esteja escasso. Quando nós estamos falando aqui de alimento, nós não estamos falando só de comida. Nós precisamos nos alimentar de várias coisas. Cuidar da nossa saúde. Mesmo que isso não esteja dentro do que você planejou. Ainda que as ovelhas sejam roubadas, ainda que alguém roubou algo de você. Eu quero contar para você, meu irmão, para você que de repente não me conhece, não sabe do dia a dia. Uma vez eu fui roubado um carro aqui na porta da igreja. Eu gosto de contar isso, porque o nosso Deus é fiel. Esse carro por 2 vezes andou na mão alheia. Por 2 vezes ele foi roubado e por 2 vezes o Senhor colocou ele nas minhas mãos. Sabe por quê? Em momento nenhum eu questionei o meu Deus. Em momento nenhum eu deixei de crer na fidelidade do Senhor. E eu posso orar por você nessa noite, soberano Deus e poderoso Pai. Meu Deus, é em nome de Jesus que eu te agradeço, Pai. Eu te agradeço pela tua fidelidade. Eu te agradeço pela tua mão santa e poderosa, acampada, Senhor. Oh, Senhor, na minha família, no meu trabalho, na minha casa, Senhor, na igreja, Senhor. Meu Deus, muito obrigado. Obrigado, ó Pai, pela tua mão santa e poderosa, protegendo e guardando. Eu entrego, Senhor, essa igreja, este povo nas tuas mãos. Cuida da tua igreja, Pai. Cuida do teu povo. Que o teu povo possa entender a tua fidelidade. Que o teu povo possa te conhecer. Isaías diz que o boi conhece o seu dono, o jumento conhece o seu possuidor, mas o meu povo não me conhece. E eu te convido a conhecer o Senhor. Meu Deus, muito obrigado. É a oração que eu faço em nome de Jesus. E que o amor de Deus Pai, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as doce consolação do Espírito Santo de Deus seja contigo
e com todo o povo de Deus na face da terra. Todos digam junto, amém. Deus nos abençoe. Vou reforçar mais uma vez, estamos com a nossa igreja aberta. Venha, se você pode vir, se você deseja vir, venha cultuar conosco, venha nos alegrar com a sua presença. Domingo pela manhã, domingo à noite, quarta e sexta. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.